Pulso. Pulso latino. Salve, salve! Começa agora mais um episódio do podcast Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Rodrigo Arton e hoje estou aqui com o Lucas Henrique Pinto e com a Natália Lima para apresentar um tema fundamental e saboroso, as experiências da nossa querida América Latina, soberania alimentar e gastronomia. Nath, Lucas, vocês podem se apresentar para os ouvintes? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para participar. Esse é o meu primeiro podcast, então estou muito honrada. Eu sou pesquisadora na área de alimentos e sustentabilidade. Há mais de 10 anos eu tenho pesquisado temas como práticas alimentares e mercados agroalimentares sustentáveis, sob um olhar interdisciplinar, mas principalmente da sociologia e da antropologia. E atualmente eu moro na Holanda e eu sou pesquisadora, membro do grupo do Instituto de Risco e Sustentabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina. Perfeito, Lucas. Olá, tudo bom? Também agradecer o convite. Eu sou formado em filosofia no Brasil. Depois eu tenho uma trajetória na América Latina, né? Eu fiz o doutorado na Argentina, morei no México também, agora estou de volta na Argentina. Eu pesquiso basicamente questão ambiental, né, ecologia política, vinculado à questão da soberania alimentar, né? Então, assim, eu trabalho com movimentos sociais, movimentos camponeses, né? E também um pouco com a questão do consumo urbano de alimentos, etc. Tudo na perspectiva da soberania alimentar, ecologia política e justiça ambiental. Atualmente eu estou num pós-doutorado no Instituto de Geografia da UBA, Universidade de Buenos Aires, e também dou aula de geografia no curso de Geografia aqui da UBA, e é isso, assim, obrigado. Boa. Bom, pensando nesse tema, em sociedades que produzem cada vez mais cereais, grãos, pensar em os números alarmantes da fome mundial e da crescente desigualdade também significa questionar como o problema da distribuição e como o acesso à natureza gera uma relação assimétrica entre o econômico e o social. Lucas, para você como você acha que a gente pode ver essa distribuição que a América Latina possui entre os países estruturados, como em termos produtivos, com uma relação campesina tão presente? E fora isso, você acha que podemos considerar esse contexto para pensar uma relação de justiça ambiental nos dias atuais? É possível pensar? Eu acho que essa é uma pergunta que deve dar quase uma tese de doutorado, né? Porque é bastante ampla, mas só para ter uma ideia, um panorama mais geral. Então, justamente essa é uma pergunta bem complexa, não só por uma questão conjuntural, né, pensando no contexto que a gente vive atualmente, não também historicamente, né, ou seja, essa questão da produção de alimentos aqui, da produção primária na América Latina está vinculada diretamente com a colonização, né, então um aspecto histórico, transhistórico, inclusive, né, vinculado a distintos contextos políticos, econômicos, e que historicamente há relegado para a América Latina um papel de produtora primária, né? Produtora de biomassa, produtora de commodities, né? De produtos primários com pouco valor agregado para abastecer os mercados do norte. Então, assim, essa história sempre ha deixado uma cicatriz bem marcada na América Latina do que a gente chama de desigualdades de dívida ecológica, né? Ou seja, existe uma dívida, essa história de apropriação, de colonização dos recursos primários daqui, gerou uma dívida que a gente chama de dívida ecológica, né, entre o norte e o sul, e que, para além da questão crematística econômica, essa dívida ela fica bem clara na questão da fome, né? Ou seja, como países, no caso, por exemplo, do Brasil, da Argentina, que são um dos maiores produtores do mundo, junto aos Estados Unidos, de grãos, né, e de cereais, como esses países têm 30%, 40% da sua população, no mínimo, né, com inseguridade alimentar e um contingente altíssimo de pessoas realmente
indigentes, né? Ou seja, pessoas que não têm acesso a uma dieta básica, sendo maiores exportadores mundiais de grãos. Então, assim, essa contradição se explica de várias formas, né? Essa desigualdade não é só uma desigualdade alimentar, como que a gente também chama de desigualdade ambiental, né? Uma desigualdade no acesso à natureza, uma desigualdade ao acesso à água, uma desigualdade ao acesso a um habitat seguro, né? Contra as inclemências climáticas, o aquecimento global, etc. Então, assim, se a gente pensa numa perspectiva interseccional, né, como o movimento feminista vem fazendo, essas pessoas são vítimas de inúmeras desigualdades, né? Logo, é impossível pensar a justiça ambiental, ou seja, um acesso justo aos recursos, sem discutir as desigualdades raciais, de gênero, né? Todas as demais desigualdades que a própria colonização, ou desde a colonização, a gente tem como legado, né? Principalmente afetando as populações indígenas e populações afrodescendentes. Mas, assim, é um problema que afeta a população pobre em geral. Perfeito, Lucas, perfeito. Bom, direcionando o debate um pouco mais para como a indústria e o meio ambiente modificam os alimentos que chegam na nossa mesa, se a gente parar para pensar a relação da produção com a relação afetiva das pessoas, eu acho que a cozinha cumpre um papel fundamental, tanto na preservação de tradições, né, de todas as tradições que o Lucas citou algumas, como na preservação ou extinção de determinados alimentos. Alguns autores afirmam que quando fomos colonizados pelos europeus, os maiores roubos em termos financeiros não foram o roubo do ouro, né, e da prata, foi principalmente o saqueio biológico. Todos os ingredientes que eles levaram da América Latina para o mundo, né? Bom, para o mundo europeu, no caso. No caso de toda a América Latina, as batatas, o tomate do México, o cacau, que são ingredientes, e fora a morte que isso causa de vários outros, né? Porque no momento que você escolhe alguns, isso começa a ser produzido, isso começa a ser consumido e mata vários outros. Então eu queria saber um pouquinho sobre a Nath. O que a Nath pensa disso? O que ela tem para contar para a gente? Bem, a história da alimentação na América Latina ela é bastante rica e diversa, né? Alimentos como o milho, mandioca, as batatas, elas são inextricáveis dos desenvolvimentos das sociedades. Alguns alimentos eles tiveram papéis fundamentais para a construção das identidades e religiões, como a questão da ligação das religiões astecas e maias com o milho, por exemplo, ou outras séries de rituais que marcam a cultura dos povos, as civilizações e as etnias na América Latina. A comida também ela tem um papel fundamental na resistência contra a própria colonização. Já na antiguidade, o sal ele era utilizado como uma moeda de troca. Na época, valia mais que ouro. A chegada dos europeus às Américas em busca dos caminhos das Índias, ela foi motivada pelas grandes navegações que estavam em busca de especiarias e mais tarde os chás e açúcar. O Sidney Mintz tem um livro chamado Poder Amargo do Açúcar, onde ele trata que a própria construção do gosto pelo doce na Europa, ela se deu através da cultura da cana-de-açúcar na região do Caribe. Alguns autores afirmam que já no século XV, essas sociedades pré-capitalistas, elas já se encontravam em formas mais ou menos primitivas de globalização, justamente através da comercialização do açúcar entre o Caribe e a Europa. Através das grandes plantations, da proletarização do trabalho, da escravidão e relações de poder. Então, os alimentos, eles são protagonistas da história da humanidade e a forma como a gente come, como a gente cozinha, elas são diretamente influenciadas pelos períodos históricos em que a gente vive. Eu penso que a cozinha de casa e a cozinha do restaurante, que, só para fazer um parênteses, eu escrevi uma tese de doutorado sobre um tipo de gastronomia sustentável. Então, eu me ocupei de pensar a culinária e a gastronomia dentro desse contexto de sustentabilidade. Eu fiz um trabalho de campo entre 3 diferentes países, com realidades singulares, que foi o Brasil, a Holanda e a Dinamarca. Então, parte da minha tese foi justamente pensar esses processos culinários e gastronômicos na contemporaneidade.
Então eu vejo que a cozinha, tanto de casa como restaurante, que foi onde eu me ocupei de estudar, eles são espaços importantes para entender as configurações alimentares e que são para além de pratos típicos e receitas, mas também assumem um caráter de expressões dinâmicas que se adaptam a novos espaços, pessoas e objetos. Então a gastronomia ela é vista e tratada como um processo de estetização da maneira de comer, e que envolve diferentes esferas que vão desde a produção da comida, o ato de cozinhar, até todo o ritual que envolve a refeição. Para além disso, a comida também possui uma incrível característica sensorial, capaz de despertar emoções e afetos. Não sei se vocês lembram daquele filme do Ratatouille, onde o crítico experimenta comida e ele é diretamente levado para um passado de memórias da infância, memórias felizes da infância. Eu amo esse filme. Todos nós temos uma relação afetiva com alguns pratos que lembram a nossa infância, ou com cheiros de bolo, de café, ou aromas, né, que nos transportam para um passado cheio de memórias. Pensando num contexto mais atual, dentro da gastronomia profissional, que foi o campo da minha pesquisa, eu pude observar que a valorização de tendências como ingredientes esquecidos pelo tempo ou fora de moda, que foram ressignificados e se tornaram amplamente populares, como o caso do iogurte da Islândia, por exemplo, que foi popularizado pelo René Redzepi, que é um chefe dinamarquês bastante conhecido pela sua cozinha, que é bastante genuína, utilizando ingredientes muito próprios, né, do território dinamarquês e receitas bastante típicas da Dinamarca. Enfim, ele é bastante conhecido sobre esse tipo de culinária bem sustentável. E, enfim, outros tipos de carne de caça, algas pouco utilizadas como alimentos comestíveis, e outros peixes, enfim. Acho que os chefes escandinavos, eles fizeram um trabalho de levantamento dessas receitas tradicionais bastante minuciosa e redescobrindo esses ingredientes e técnicas tradicionais, e que mais tarde ficou conhecido como a nova cozinha nórdica, que tinha como propósito recuperar um gosto do norte. Recentemente também o Gaston Acúrio, que é um chefe peruano, tem feito esse trabalho e tem sido muito reconhecido por trazer todos esses ingredientes do Peru. O Virgílio Martinez também é um chefe peruano bastante conhecido com seu trabalho de utilizar o bioma peruano como inspiração para a prática culinária. E esses caras são responsáveis por, né, fazer a quinoa, ou quinoa, não sei como é que pronuncia, famosa, né, no mundo inteiro, e com certas críticas, né, da maneira que esse processo ele toma forma. O ceviche, por exemplo, também, que é um prato bastante conhecido no Peru e que tem se tornado famoso. E também explorando toda a questão dessa mestiçagem do encontro latino-americano com o europeu. Enfim, acho que esses exemplos, eles mostram algumas das ligações dessa gastronomia profissional, né, com questões muito particulares de soberania e de segurança alimentar. Bacana demais, Nath. Eu lembrei agora que o René, ele passou uma temporada no México, que ele fez o Noma no México. E eu achei maravilhoso, eu olhava as fotos no Caribe, né, ele postando no Instagram, trabalhando lá com os produtos, os pescadores artesanais, era super bonito de ver. Aí eu fui entrar no site para ver quanto custava o almoço dele. Custava $700 o almoço dele. Isso num país que o salário mínimo é, sei lá, $3-4 a diária. Era muito chocante, porque tem esse lado de ser globalizado, de ser uma comida super sustentável. Ele paga bem os ingredientes que ele compra, mas é uma coisa de outro mundo, assim, uma realidade muito chocante. Ele tinha milhões de cozinheiros fazendo, era muito bonito de ver, mas era quase plástico a coisa. Mas, bom, inacessível, né? Inacessível para grande parte da população. Não, é impossível, acho que para quase toda, porque é um preço chocante, assim. Acho que inclusive para uma realidade europeia mesmo seria absurdamente alto, né? Mas
Você acha que é possível pensar em gastronomias locais num mundo tão globalizado, assim, de você valorizar? Você citou a escandinava, né? Você acha que é importante e possível pensar numa preservação e que esse intercâmbio entre eles pode ser benéfico, né? Talvez seja uma pergunta até um pouco maniqueísta, né? Mas é possível pensar uma geopolítica gastronômica mantendo um mundo que, sei lá, uma Suécia que produz chocolate, ou Suíça, nunca sei, mas que não planta um pé de cacau? Você acha que é possível a gente pensar nessa realidade? Eu acredito que dentro da gastronomia, especialmente nos dias de hoje, a ideia de local e global ela se tornou bastante fluida. Especialmente pelo longo alcance das culinárias através dos restaurantes, né? Hoje em dia a gente pode ir no centro da cidade e ter um restaurante de comida japonesa ou de comida mexicana, enfim, os livros de receitas, programas de televisão, as mídias sociais fazem com que essas informações cheguem até a gente, né? Então eu acho que essas barreiras são bastante fluidas. E também tem toda a questão que a gastronomia hoje em dia ela se transformou em entretenimento. O Michael Pollan, ele vai problematizar que as pessoas consomem muitos mais programas de culinária, reality shows de culinária, mas que elas não se arriscam tanto na cozinha, né? Isso quer dizer que a comida tem outros papéis também que não só o de ser comida e saboreada. A informação produzida sobre os ingredientes, sobre as receitas, sobre as técnicas, dentre outros inúmeros aspectos, ela se torna igualmente importante e a sua circulação, ou seja, a circulação dessas informações, desse conteúdo, ele não tem fronteiras. Entretanto, acho que para a ideia de local dentro da gastronomia, ela tem a noção de local, ela tem um papel bastante importante, porque ela atua como um marcador que espacializa o tipo culinário. Então, assim como ocorreu na gastronomia francesa, por exemplo, que foi considerada por muito tempo como a mais importante, né, dentro da cozinha profissional, né, especialmente no universo dos restaurantes e hotelaria, os chefes franceses sempre possuíram esse status de dominação dentre as outras culinárias, né, sempre foi os restaurantes mais caros e as estrelas Michelin, enfim. Então, ela foi considerada por muito tempo como mais importante. E uma culinária baseada na ideia de nação, na cultura francesa, e que se espalhou pelas elites gastronômicas pelo mundo todo. Mais tarde, a gastronomia espanhola, que também vem trazer a ideia de culinária molecular do Ferran Adrià, e a peruana e a japonesa, entre outros. Essa ideia de nação ela passa a ser usada como uma forma de resistência a essas tendências mais globalizantes. Ainda pensando nesse contexto bastante atual, tem a questão dos riscos ambientais, né, onde a escassez dos recursos naturais, como, por exemplo, perda de biodiversidade, mudança climática, ela passa a ser um novo elemento democrático, porque ela afeta todos, e que ela acaba extrapolando essas fronteiras geográficas. Então, de novo, essa noção de local e global, ela meio que se dissolve. E a gestão desses riscos, eles passam a ser um elemento de coesão entre as gastronomias, né, que passam a se relocalizar como uma forma de lidar com essas questões. Então, por exemplo, utilizar ingredientes locais ao invés de usar ingredientes importados, reduzir o lixo e o desperdício alimentar, trabalhar com agricultores locais, consumir ingredientes locais, ter as suas próprias hortas e estufas, ou, enfim, usar mais vegetais e menos carne, ou carnes né, que são produzidas de maneira mais sustentável. Todas essas são estratégias culinárias que elas vão de encontro a essas questões mais amplas e que elas acabam entrando em confronto diretamente com essa ideia de nação, né, de uma culinária local versus uma culinária global. Bacana demais. Você falou um pouco dessa lógica de preservação. No Brasil, a gente também tem várias pessoas que fazem um trabalho bacana. Neide Rigo, que faz um trabalho super, super bacana. Ou, sei lá, Abel Coelho. São vários nomes que tentam trabalhar essa lógica mais local, né? Mas, ao mesmo tempo, extremamente influenciada por essa famigerada globalização, né? Será que no mundo globalizado dá para pensar em soberania e dá para pensar em soberania alimentar? Porque acho que são duas vertentes que caminham muito juntas, né?
E também um pouco saber qual essa fronteira, né, da globalização e da exportação, por exemplo, o sul do país todo dividido, o sul do país, Argentina e Uruguai, todo dividido no mate, só que o mate uruguaio vem do Brasil, toda essa fronteira da soberania. Será que é possível pensar num mundo tão cheio de controle e de fronteiras? O que você acha sobre isso, Lucas? Pode falar um pouquinho pra gente? Acho que não só é possível, senão é necessário, né? Bacana. E o que pode mostrar isso para a gente hoje é a questão da pandemia, né? A questão do Covid, onde não só a ideia de soberania alimentar volta a ser discutida por um público mais amplo, não só dentro da academia ou dos movimentos sociais camponeses, senão todo mundo começa a falar disso, como também a ideia de soberania sanitária, ou seja, o conceito de soberania, né, num mundo em crise, ele volta a ter força, né, porque os protecionismos, eles voltam a ter visibilidade. Não que eles não existam, claramente eles existem, eles sempre existiram e eles continuam existindo, mas assim, nesse contexto eles ficam muito mais visíveis, né? Por exemplo, os Estados Unidos sequestrou carregamentos de respiradores que vinham para o Brasil, Turquia também pegou uma parte de máscaras e EPIs que iam para a Itália, né? Ou seja, durante um momento de crise, de desespero mundial, a ideia do livre comércio ela foi por água abaixo. Nada te garante hoje que um barco carregado com milho, ou com soja, ou com petróleo, ou com água, aí tem países que importam água, que esse barco, no meio do caminho, ele não mude o caminho se alguém oferece mais dinheiro, que é o que os Estados Unidos estavam fazendo, né? Eles estavam oferecendo 10, 15, 20 mil dólares por cada respirador e num contexto de oferta e demanda que a globalização ela impõe, isso afeta diretamente, né? Países do primeiro mundo não tinham acesso a produtos básicos de segurança, né? No contexto sanitário. Isso se reflete também na questão da alimentação, né? Para a gente poder falar de globalização no geral e basicamente da globalização alimentar, é impossível a gente fazer esse debate sem voltar àquele velho conceito de imperialismo, né, do final do século XIX, princípio do século XX, porque cada império, nesse contexto de mundialização, né, no contexto do livre comércio, que começa lá com a Inglaterra, naquele contexto mercantil colonial, e que toma uma forma clara com a Inglaterra durante a Revolução Industrial, né, que a Inglaterra passa a ser a oficina do mundo e começa a importar, né, no contexto de êxodo rural, de urbanização, né. A gente está falando final do século XVIII, né, por aí, século XIX, princípio do século XX. Então, assim, essa população camponesa passa a ir para a cidade, passa a se transformar em trabalhadores urbanos, e esse alimento precisa vir de algum lugar, né? Então, assim, a gente, dentro do debate da soberania alimentar, a gente pode voltar nessa época para discutir, né, como foi definido a divisão mundial do trabalho e que rol cada país teve nisso. Que país produziria o que para fornecer a que mercado? Nesse contexto, se constrói também dietas, né? Se constrói uma forma de comer que tem a ver com o tempo de trabalho, o tempo necessário para comer, né? No contexto de fábricas. Existe toda uma mudança no estilo de vida que vai afetar também a dieta, né? E vai afetar a produção desses alimentos. Ou seja, é um contexto que a gente chama de regime alimentar global. Alguns pesquisadores, Mike Meschel, e vários pesquisadores no mundo vêm falando desse conceito de regime alimentar para entender a globalização e para entender a divisão mundial da agricultura hoje. E como isso influencia nas formas que a gente come e como isso influencia na forma que a gente não come. Ou seja, esses modelos criaram um contingente de famintos, né, de famélicos, o maior da história da humanidade, né? Num contexto que a gente nunca se produziu tanto como hoje. Esse paradoxo, essa contradição tem a ver com o livre comércio, né? Tem a ver com a mundialização da agricultura e tem a ver com o tipo de dieta que foi definida, né? Por exemplo, para tentar resumir essa complexidade, existem, segundo a literatura, 3 grandes regimes alimentares. O primeiro é o regime que nasce com a Inglaterra, né? Nasce com esse processo de mundialização mercantil, onde foi definida como dieta básica o pão e a carne.
Nesse contexto, por exemplo, países como a Argentina, Índia, têm uma grande importância no comércio internacional de comida, né? Porque se produzia trigo e se produzia carne, principalmente na Argentina. E isso, assim, eleva a Argentina a um patamar eles chamam aqui em espanhol de graneiro del mundo, né? Que foi esse rol central que a Argentina adquiriu dado a dieta mundializada pela Inglaterra, né? Ou seja, os trabalhadores na Inglaterra comiam pão e comiam carne, né? E de onde iam vir esses produtos? Esse regime alimentar capitaneado pela Inglaterra, ele dura mais ou menos até o final, até a Primeira Guerra Mundial, né? A partir daí ele colapsa, né? Como o livre comércio colapsa, nesse contexto, a Primeira Guerra Mundial se explica por isso também, um contexto de fome a nível mundial importantíssimo, né? A Primeira Guerra Mundial está vinculada a isso, as grandes imigrações europeias para a América Latina, para os Estados Unidos, né? Os italianos, toda essa população alemã, né? Eles chegam basicamente em busca de comida, né? Porque assim, era um contexto de restrições muito importantes a nível mundial, né? E basicamente essa dieta era uma dieta vinculada a pão e carne, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele toma uma hegemonia não só econômica e bélica, mas também uma hegemonia alimentar, né? Então, assim, esse segundo regime alimentar que nasce a partir da Segunda Guerra Mundial é o regime alimentar vinculado aos Estados Unidos, né? Então, assim, é o contexto onde a agricultura se industrializa, se utiliza todo aquele parque industrial da guerra, da Segunda Guerra Mundial, para fazer a Revolução Verde. Essa Revolução Verde, num contexto de Guerra Fria, vinha em oposição à ideia de Revolução Vermelha, comunista, né? Maoísta, camponesa, da China, ou mesmo a Revolução Cubana, né? Então, assim, essa ideia de Revolução Verde está nesse contexto e, basicamente, foi a industrialização da agricultura. E essa industrialização da agricultura gerou um câmbio na dieta também, né? A dieta mundial, ela deixa de ser essa dieta local, vinculada aos produtos locais e a dois commodities mundiais, que seria o trigo e a carne, e ela passa a ser uma dieta vinculada muito ao milho, né, que os Estados Unidos passa a ser o maior produtor mundial de milho, vinculada também ao trigo e com a soja como grande produto para fornecer ração animal no mundo, né? Esse modelo nasce com a industrialização da agricultura e nasce com a artificialização dos alimentos, né? Ou seja, a partir desse momento da segunda metade do século XX, a alimentação nossa passou a ser cada vez mais enlatada, cada vez mais artificial, né? Ou seja, gera essa artificialização da comida vinculada a um regime mundial que tinha como chefe Estados Unidos, e essa ideia de exportar, essa ideia do alimento cada vez mais como um commodity, né? Não só os grãos e os cereais, senão o alimento já elaborado, né? O alimento empacotado, a criação dos micro-ondas, ou seja, tem toda uma mudança industrial, né? Na forma de produzir, na forma de comer, que vai impactar nisso, né? E finalmente, o terceiro regime alimentar é o regime alimentar corporativo, né? Que é o que a gente tem hoje, que está vinculado ao supermercadismo, né, que nasce com o regime anterior, mas que ele agora se independiza de qualquer país, né? Ele não está vinculado exclusivamente aos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê que hoje existem grandes empresas mundiais oligopólicas, como Carrefour, Nestlé, Unilever, Parmalat, né? Essas empresas não são vinculadas necessariamente aos Estados Unidos e nem mesmo a nenhum país, né? São empresas vinculadas a inversores, né, a acionistas, e que controlam hoje 60% de todos os alimentos que a gente come no mundo, né? São seis empresas que controlam 80% do comércio mundial de trigo, de arroz e de milho, né? Então, assim, hoje a gente tem uma alimentação totalmente dependente de corporações. Essas corporações são empresas, né, que buscam lucro, elas não buscam acabar com a fome no mundo, elas não estão vinculadas nem mesmo aos seus países de origem, né? Elas afetam, inclusive, né, a alimentação dos seus próprios países de origem, e são empresas que cotizam em bolsas, né? São empresas que vendem seus produtos artificiais, né, que a gente chama de produtos alimentícios. A gente pode comer e não morrer, mas assim, não necessariamente são produtos que nutrem, né? Então, assim, existe um contexto hoje muito complexo que a gente come, mas continua com fome, né? Então, assim, esse é o contexto que a gente tem hoje
da malnutrição, né? Que a gente somos pessoas que comemos todos os dias, mas estamos doentes, né? É um processo que se chama degenerização qualitativa da alimentação. Resumindo, né? Cada modelo socioeconômico, né, tanto o imperialismo inglês, o imperialismo americano, como agora o neoliberalismo, ele tem seu próprio padrão alimentar. E esse padrão alimentar gera dietas específicas, né? E que cada dieta gera famintos específicos também. Então, assim, hoje a gente tem uma população que não tem acesso a alimentos nutritivos e a gente tem uma população que não tem acesso a alimento nenhum, né? Então, assim, pessoas forçadas ao subconsumo e pessoas forçadas ao sobreconsumo de graça, de azeite, né? E tudo isso vai ser cada vez mais discutido, porque se a gente pensa hoje a Covid, a comorbilidade da Covid está vinculado a muitas doenças que são doenças autoimunes, são doenças crônicas não transmitíveis, né? Diabetes, problemas cardíacos, celiaquez. E toda essa comorbilidade hoje da Covid está vinculada à forma que a gente come, né? Então, assim, o debate da soberania alimentar, desculpa que eu me estendi muito, mas ele não só é necessário, como ele vai ser central hoje, porque assim, essa pandemia ela é a primeira de muitas que vão vir, né? A gente vai ter que mudar a nossa forma de comer e nisso retomar a culinária é central, né? Retomar o hábito de cozinhar nossos próprios alimentos, né? De estar atento, né, ao que a gente come, de estar atento a não comer comidas tão industrializadas, vai ser algo remarcado, não só pelos produtores, pelos gastronômicos, mas também pelos médicos, né? Isso é uma questão de saúde pública. Perfeito, Lucas. Uma contextualização perfeita. Muito bom, muito interessante. Eu queria te perguntar, você não acha que não existe algum movimento de resistência, não organizado como o MST, que a gente trata mais para frente, mas um pouco da sociedade civil, de querer deixar de consumir esses alimentos, de tentar resgatar saberes anteriores, saberes tradicionais? Por exemplo, um exemplo que me vem à cabeça, por exemplo, das punks, que são plantas alimentícias não convencionais. O que acontece? As pessoas começam a identificar o que a mãe dela comia, o que ela vê na cidade dela, e tenta começar a incorporar isso na alimentação. E isso começa a gerar um movimento grande, que bares, restaurantes, pessoas, fazendas começam a ser criadas a partir disso. Você não acha que existe um movimento também da sociedade civil e que ele tem uma relevância bastante consistente, ou você acha que não chega a ser relevante? É um movimento, mas não chega a ter uma relevância de mudar um pouco essa força política que tem essa alimentação hoje? Sim, existe movimentos cada vez maiores, né, assim, no mundo inteiro. Slow food, né, que veria em oposição ao fast food, né, assim, existe um questionamento que a partir final da década de 70, os hippies já começaram a fazer um pouco esse questionamento, final dos anos 60, anos 70, né? Principalmente aí no contexto dos Estados Unidos, que já vivia, né, essa industrialização, né, esse fenômeno do supermercadismo, né, esse lance de comer alimentos enlatados, né? Foi um processo que foi mundializado, né? Esse foi um processo que os Estados Unidos exportou para o mundo inteiro, mas que ali nos anos 70, no começo dos anos 70, nos Estados Unidos já havia um movimento, né? Parte das coisas do movimento hippie, de alguns movimentos naturistas, já tinham essa preocupação pelo alimento, né? E isso depois vai sendo cada vez mundializado, né? Assim, é um efeito colateral desse sistema que eu tentei marcar, né? Tanto na agricultura, que na década de 60, com a Revolução Verde, era o melhor possível, né? Era industrializar, né? Era ser moderno, toda essa ideia de modernização. Ela convence aos próprios camponeses, aos próprios agricultores, né, a adaptar-se a esse modelo, como também ela chega nas cidades, né? A gente, através da indústria cultural, né, através de ver filmes, né, essas cadeias de fast food, né, nascem na década de 50 e McDonald's, né, Burger King, e a partir dos anos 50, 60 e 70, eles também vão para mundializam, né? Isso passa a ser visto no primeiro momento, principalmente pelas classes médias, né, como algo moderno, né, uma alimentação moderna, primeiro mundo, né, comida emplastificada, micro-ondas, ou seja, esse hábito no primeiro momento ele é visto como positivo e como moderno, né? Já no começo dos anos 90, né,
nesse contexto que o ambientalismo, no geral, ganha força também, né? A gente realiza a Eco 92 no Rio de Janeiro, né? Até inclusive no Brasil nasce, né, o Partido Verde, ou seja, existe um debate amplo que tem a ver com o meio ambiente e também com a alimentação, que começa a questionar já os efeitos colaterais, né, dessa industrialização da alimentação. Existe esse movimento, é um movimento cada vez maior, né, principalmente nas gerações agora, né, essa questão dos jovens pelo clima, né, todo esse movimento que a Greta criou, né, ou seja, cada vez mais existe uma preocupação, não só pelo que a gente come, senão como é produzido esse alimento, né? Foi devastado florestas tropicais, né? Todo esse boom, né, dos alimentos orgânicos, dos alimentos agroecológicos, tem a ver com uma mudança na demanda, né? Que demanda, no primeiro momento? A demanda rica, né? A demanda da Europa, um pouco que tem a ver um pouco com o que a Nath falava, né, no começo, esse fenômeno da gastronomia, né? Ele tem a ver com uma mudança de rumo, uma mudança de paradigma, que não é só pela uma consciência, né, que como algo, uma revelação, né, as pessoas tomam consciência, não como reflexo dos efeitos colaterais dessa alimentação industrializada, né? Efeitos colaterais desse fast food, né? De não comer mais comidas frescas, né? Até o próprio conceito de comida fresca ele muda, né? A indústria muda isso. A Parmalat cria um conceito de leite fresco que não tem nada a ver com o leite que a gente está tradicionalmente acostumado. Todo esse modelo ele cria também sua própria, né, contradição, né? Então, assim, no primeiro momento, as pessoas que podem escolher o que comer, né, tanto o mercado europeu como o mercado dos países de primeiro mundo, chamados de primeiro mundo, como as classes médias e médias altas dos nossos países da América Latina, eles começam a ver que essa alimentação estava afetando a saúde deles, são pessoas informadas, são pessoas que viajam, né? Começa a haver uma mudança, sim, nesse paradigma, e cada vez maior. Só que o grande problema dessa mudança, primeiro que ela é muito lenta, né, em comparação ao avanço do modelo de agricultura, né, assim, do modelo hegemônico. Vamos tentar resumir ele dessa forma. O modelo dos Carrefours, o modelo hegemônico. Ele avança mais lento e ele avança numa sociedade dividida de classes, né? A gente vive sociedades classistas, né? Sociedades onde a gente tem uma marcada diferença socioeconômica. Então, assim, no grupo que pode escolher o que comer, cada vez é maior esse posicionamento por escolher, né, alimentos locais, né, estacionais, né, comer alimentos de cada época, né, procurar comer alimentos que não viajam em barcos transatlânticos, etc. É um movimento importante. Só que esse movimento, por si só, ele não é suficiente para questionar o sistema agroalimentar mundial, né? Porque, assim, o que a gente faz com os hambrientos, né? Com os famélicos? Parte da justificativa desse modelo industrial é que ele veio para alimentar o mundo, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Essas publicidades que a gente vê na televisão, né? Essa auto-reivindicação do agronegócio como que alimenta o mundo, né? Hoje a gente tem 800 milhões de famintos no mundo. Esse modelo industrial em larga escala, ele se justifica, né, teoricamente, na possibilidade de abastecer essas pessoas, o que é uma mentira, né? Ou seja, os famélicos são criados por esse modelo, né? Esse modelo expulsa os camponeses da terra, concentra as pessoas na cidade, é um modelo que especula com os alimentos, né? Assim, os alimentos hoje especulam na Bolsa de Chicago. Existe todo um contexto de financiarização dos alimentos, que é justamente o que gera a fome, né? A fome não é um fenômeno climático, a fome, necessariamente, ela não é um fenômeno biológico, ela é um fenômeno econômico humano, né? As classes altas definem quem vai comer e quem não vai comer, né? Então, assim, essa é a problemática, né, maior, eu acho. Então, assim, a gente tem que pensar um modelo que pense dietas sustentáveis, ecologicamente sustentáveis e economicamente sustentáveis, e que sejam democráticas, né? Que isso chegue a toda a população. E eu acho que aí é onde que movimentos como o MST, a Via Campesina, né, e outros movimentos, eles se diferenciam um pouco desse fenômeno vinculado a slow food e outros tantos, porque ele pensa na universalização de uma dieta saudável, né? Não só utilizar essa dieta saudável como uma distinção social, né? Eu sou vegano, né? Como, inclusive, superioridade moral. Às vezes a gente vê, né, que eu como só isso, eu como produtos diferenciados, sei lá.
Existe um componente classista aí que eu acho que esse é o debate de fundo, né? Sem conscientizar e sem dar acesso às grandes massas, né, a uma alimentação mais saudável, o movimento vai ser cada vez... Sim, vai ser difícil falar de soberania alimentar, né? Mesmo sendo um debate necessário. Boa, Lucas, boa. Agora, para seguir um pouco com a Nath, tentando seguir um pouco nessa mesma linha, né? Nath, parece que as alterações nos processos de produção também compõem uma identidade, né? Uma identidade cultural, uma identidade simbólica, e de algum jeito é uma identidade culinária, gastronômica. Existe uma construção, e uma construção que a gente vê claramente nas TVs, em todos os lados, que você já comentou, o Lucas comentou, do desejo da comida, de uma comida diferente, de uma comida bem apresentada, mas que está no mesmo contexto de uma produção e dessa mundialização que o Lucas falou. Talvez, e essa modificação talvez represente uma pequena parte só da produção, mas parece que existe uma tendência nessa mudança, que foi um pouco do que eu perguntei para o Lucas. Eu queria entender qual é a sua opinião sobre isso, em especial nessas pequenas propriedades, nessas pequenas produções, né, que elas criam uma modificação nos bens de consumo de produtos de maior valor agregado, né, que a gente vê isso acontecendo bastante. Eu acredito que a agroecologia ela é uma das formas de enfrentamento da insegurança alimentar. Mas ela também não é a única, né? A gente precisa entender que o sistema alimentar ele é algo complexo e ele é controlado por atores muito poderosos. Os gigantes da indústria alimentar, eles são os mesmos que produzem agrotóxicos e produzem medicamentos. São atores, inclusive, que controlam as pesquisas sobre o impacto dessas substâncias na nossa saúde. Eu estive num workshop no ano passado, juntamente com outros pesquisadores de países diferentes, discutindo sobre a política do glifosato e como que, apesar de inúmeras controvérsias sobre o seu uso e desuso, eles ainda continuam sendo autorizados pelas agências regulatórias. Eu acredito que a gastronomia ela tem um papel fundamental em resgatar essa ideia de comida de verdade. Durante a minha pesquisa de doutorado, onde eu tratei sobre essa noção de gastronomia sustentável, o que eu percebi foi que essa virada que aconteceu foi uma virada para o ingrediente, né? A gente perdeu muito essa ideia de onde a nossa comida vem, como se a comida viesse simplesmente de lugar algum ou ela brotasse no supermercado e viesse de lá. Essa abordagem baseada no ingrediente, ela traz uma série de biografias dos ingredientes, ou seja, lugares, paisagens, técnicas, pessoas que foram invisibilizadas durante esse processo de industrialização. Com relação à gastronomia e o elitismo, pelas tendências que eu tenho percebido nos últimos anos, a gastronomia ela tem passado por um processo de flexibilização. Dentro do universo de restaurantes e do comer fora de casa, isso é bastante visível com o surgimento de outros estabelecimentos alimentares, como, por exemplo, food trucks, os food halls ou festivais de gastronomia, dentre outros modelos, né? Mesmo os grandes guias e sistemas de julgamento, como as estrelas Michelin e outras listas, como a San Pellegrino, que são listas de grande prestígio dentro da gastronomia internacional, elas têm se adaptado a essas transformações sociais e econômicas ligadas à estrutura das refeições. As pessoas, elas se interessam por experiências gastronômicas únicas e inovadoras, como, por exemplo, jantar na casa de um desconhecido, né, ou viajar para algum lugar e, de repente, visitar a casa de um local para ter uma experiência diferenciada. Recentemente eu escrevi um artigo sobre uma ideia de anti-restaurante, que são justamente as experiências de restaurantes secretos, ou também chamadas de guest restaurants, ou underground restaurants, que eles têm uma lógica que opera completamente diferente de um restaurante dentro dos modelos convencionais. Ou seja, com um lugar específico, né, um menu específico, uma série de rituais de serem seguidos dentro desse espaço, serviço, enfim. Essa também é uma questão geracional, né? Como o Lucas colocou, os millennials, eles têm uma interação diferente com a comida.
Nesse contexto, as escolhas alimentares, elas envolvem outras opções, né, que são consideradas mais sustentáveis ou mais saudáveis, que têm um preço mais justo e acessível, e também muito envolvendo as questões das tecnologias digitais, né, aplicativos, enfim. Eu acho que uma categoria interessante para pensar essas transformações são os foodies, que são indivíduos de classe média e níveis de educação superior, né, que se interessam por comida para além das práticas cotidianas de comer e de cozinhar. Nesses grupos, essas subjetividades ligadas ao consumo alimentar, elas são essenciais para a formação da identidade. Então, esse foodie contemporâneo é alguém cujo tempo de lazer ele é gasto no consumo ou na produção da sua própria comida, com o intuito de se aperfeiçoar e de se educar com relação ao que se come. Eu acredito que a gente vive num período de mudança na forma como nós nos alimentamos e principalmente como a gente pensa a comida. Claro que eu concordo com o Lucas de que essa mudança ela tem um recorte de classe e ela ocorre de fato de cima para baixo. Mas, de alguma maneira, eu acredito que ela pressiona os regimes alimentares dominantes a se modificarem e incorporarem nos seus repertórios questões como a sustentabilidade, por exemplo, né? Questões como a justiça. Reflexo disso é como os grandes conglomerados alimentares têm investido cada vez mais recursos em startups que desenvolvem alimentos mais alinhados com essa proposta, como, por exemplo, os emblemáticos hambúrgueres do futuro ou novas proteínas não animais, que vai de encontro a essa demanda principalmente dos veganos, por exemplo. Esse tema ele é muito interessante porque ele traz à tona debates entre o que é a comida de verdade, esses protótipos de carne vegana e a necessidade de um mimetismo de consumir esses produtos que imitam, inclusive, textura e sangue, né? Também levanta um debate em torno da própria indústria começar a se reinventar e criar ultraprocessados para esse público vegano que, em teoria, se alinha a alimentos ditos mais naturais. E essa é uma controvérsia que divide opiniões. Eu acredito que a gente vive um momento de transição e uma disputa de narrativas sobre o que comer, que vem de um lado também de abordagens científicas e nutricionais, e também vem tanto da indústria alimentar, como dos movimentos sociais, como dos chefs, né, como opinião pública. Na minha opinião pessoal, comer e cozinhar são atos políticos, e qualquer forma de resistência a esses regimes industriais dominantes, elas colaboram para transformações positivas, seja tendo uma pequena horta em casa, ou cozinhando a própria comida, produzindo o seu levain, o seu fermento, para poder fazer o seu próprio pão, ou até mesmo boicotando essas marcas que não se alinham dentro dessas questões de justiça ambiental e de sustentabilidade, enfim, dentre outros fatores. Boa, Nath. Boa. É bastante complicado pensar dentro desse contexto que o Lucas colocou, né, e que você trouxe agora mais para a gastronomia, uma possibilidade real, né, de sustentabilidade ambiental, e tomando essas economias globalizadas, né, globalizadas que ao mesmo tempo são globalizadas e extremamente periféricas, né, dentro desses marcos neoliberais que a gente tem conversado. Parece que existe uma demanda externa infinita e especulativa, que contrasta com territórios locais e recursos que são completamente finitos, e uma produção, como o Lucas disse, cada vez mais massiva. Vocês acham, Lucas, Nath, que alguma modificação de paradigma de produção poderia resolver esse problema? O Lucas já começou a desenhar isso antes, talvez uma proposta agroecológica, o MST traz bastante isso de uma produção orgânica. Vocês acham que é uma saída viável? Porque a gente vê um movimento de gastronomia que internacionaliza, que traz experiências maravilhosas, mas com preços de orgânicos que são completamente impagáveis, com produções que destroem o solo, que queimam a Amazônia e tudo isso. Queria saber o que vocês acham. Essa questão existe uma saída? Eu acho assim, existem saídas. A gente tem que pensar no plural, porque justamente parte do que o modelo atual, né, do sistema agroalimentar
parte do seu discurso, da sua ideologia, é justamente essa de que é o único modelo possível, né? E que é a única saída possível, e esse salvacionismo, né? Que é aliado a um catastrofismo, né? Então ele fala assim: a gente vem para combater a fome, né? E a única forma de combater a fome é produzindo muito, em grande escala, em grande extensão, usando transgênico, né? Ou seja, ele vende todo esse conto de que a única agricultura possível, em larga escala, é essa, e ponto final, né? Então, assim, eu tenho bastante dificuldade em responder essas perguntas, porque eu acho o seguinte: a gente não pode cair nas saídas fáceis, né? Ou nessas respostas prontas, né? Por exemplo, existe a agroecologia, existe a agricultura orgânica, existe a permacultura, existe a agricultura tradicional, vinculada, né, aos povos indígenas, existe, assim, várias saídas possíveis, né, que justamente foram invisibilizadas pela hegemonia colonial desse modelo, né? Ou seja, esse modelo foi um modelo que expulsou os camponeses, grilou terra, né? Foi um modelo que expulsou essas populações para as cidades, né? E que se impôs como hegemônico, né? E como único. Claramente não é, né? Assim, ele se beneficia da evolução histórica da agricultura camponesa, né? A gente pega hoje tanto o milho como o arroz, como a batata, né, que são os alimentos mais consumidos hoje no mundo. Esses alimentos, eles são fruto do biopoder camponês, né? Ou seja, eles nascem da tradição camponesa de troca de sementes, eles nascem da agricultura tradicional, né? Então, assim, hoje comprar esses alimentos ou essas sementes, né, biopirateadas por essas empresas como inovação tecnológica é parte da mentira que esse modelo nos impõe, né? Ou seja, claramente existe alternativas a essa agricultura. Basicamente, hoje, a gente se alimenta da produção que vem dos pequenos produtores, né? Ou seja, 70% do que se come nas cidades, né? Do que realmente a gente come, não de commodities, biomassa, não de grãos que vão para biodiesel, né? Etanol, ou produtos que vão para alimentar vaca, alimentar porco na China, galinha na Ásia. Não, alimentos que a gente consome diretamente, né? Então, assim, 70% do que a gente consome diretamente vem da agricultura camponesa, né? Vem de um outro modelo de agricultura, que é um modelo subordinado, claramente, né? Então, assim, 70% do que a gente consome é agroecológico? Claramente que não. Por quê? Porque a agricultura industrializada, ela é hegemônica, né? Ela afeta, inclusive, os pequenos produtores, que reproduzem essa lógica, né? Seja por necessidade, por subordinação ou por falta de apoio estatal, em muitos casos, né? Então, assim, grande parte do que a gente come é produzido em uma lógica diferente à lógica do agroetec, agroepop, agroetudo, né? Esses produtos produzidos em larga escala, eles são commodities, né? São bens de consumo que visam o lucro, né? Não visa a alimentação. Então, assim, a gente tem que, primeiro, desconstruir essa lógica, né, essa ideologia que faz a gente pensar que a Cátia Abreu ou a bancada da agricultura são as pessoas que produzem alimentos, né? Eles não produzem alimentos, né? Que é um pouco o debate que a Nath estava fazendo, né? A gente tem que desconstruir essa ideia de que isso é alimento, né? Primeiro, eles não produzem alimentos, eles produzem biomassa, eles vendem isso em bolsas de especulação financeira, né? A crise alimentar de 2008, que gerou inclusive a Primavera Árabe, a primeira Primavera Árabe que derrubou tantos governos, ela está vinculada diretamente com o aumento dos alimentos no mundo, né? Que foi naquela crise bursátil que os investidores passaram a especular com os produtos primários, né? Foi o boom, né? O boom dos commodities que a gente teve na América Latina, né? Que a soja sai de $200 a tonelada e vai para $600 a tonelada. Foi esse período, né? Que a gente teve o boom dos commodities, foi um período de especulação com a terra, né? Então, assim, a gente tem que primeiro desconstruir tudo isso, né? Ideologicamente, né? Por isso é importante espaços como esse, que a gente pode estar discutindo essas coisas, porque justamente essa gente não, né, esse modelo não alimenta ninguém, né? Esse modelo cria um montão de problemas. E a alternativa, ela existe, mas ela não vai ser única, né?
Então, assim, não vai haver uma alternativa, como o agronegócio fala para a gente, que ele é a única saída possível, né? Vão haver várias alternativas, vão haver várias formas, e nisso é importante resgatar a questão do local, é importante resgatar a questão da tradição culinária, gastronômica local, os alimentos que populações tradicionais vão consumir durante milênios, né? No caso do México, no caso da América Latina, ou mesmo da Europa, né? Que também tem populações tradicionais vão consumir durante séculos, né? Resgatar isso, é muito fácil resgatar essas tradições gastronômicas, essas tradições de agricultura, né? A agroecologia hoje, que muita gente fala como algo novo, né? Ela é basicamente retomar a agricultura prévio, né, à Revolução Verde, ou seja, é a agricultura tradicional, e as nossas formas de comer, né, a gastronomia da rua, né, a gastronomia das classes baixas, ela está muito vinculada a essa tradição, né, histórica, né, de alimentação, o arroz com feijão, a salada, né, ou os tacos no México, né, está vinculado a uma tradição que é algo que está na memória social, na memória cultural, tá aí, né? Nossos avós ainda lembram disso, né? Esse modelo que gera tantos problemas, que a gente vem criticando tanto, ele tem 40 anos, né? Assim, a Revolução Verde, ela vem da década de 60, 40, 50 anos, né? É algo que não é tão assim, né? Parte do que a ideologia do agronegócio faz é ser algo ahistórico, né? Como reproduz um pouco o Fukuyama, né, de o fim da história, né, como que a agricultura ela terminou aqui, né, esse é o máximo possível que a humanidade, a máxima complexidade possível é essa, né, essa é a agricultura melhor, não houve nada antes, né, e não vai haver nada depois. E justamente isso é uma construção ideológica, né, essa agricultura hoje hegemônica, ela é muito recente, o supermercadismo, ele é super recente. Na Europa, nos Estados Unidos, onde esse modelo é mais velho, isso já vem sendo totalmente questionável, né? As gerações mais novas estão questionando isso de forma central, né? Essa ideia de que alimento industrializado é melhor está caindo por terra, né? Hoje a gente vê isso no boom das cervejas artesanais. Tudo hoje artesanal é visto como algo melhor. Todo mundo prefere comer hoje algo artesanal. Tanto é que, né, o gourmetismo vai por esse lado, né? Então, assim, existem um montão de alternativas. Essas alternativas existem já, não têm que ser inventadas, elas têm que ser visibilizadas e elas têm que ser financiadas, né? Financiadas por quem? Financiadas primeiramente pelo Estado. O Estado financia o agronegócio hoje, com os créditos, com tudo que ele fornece, e também pelos consumidores, né? Assim, a gente tem que entender que todo consumo é político, né? Que é um pouco o que a Nath vinha falando. Onde eu gasto meu dinheiro? Com que empresa eu gasto meu dinheiro, né? Hoje, por exemplo, um dos grandes questionamentos que a gente tem ao governo Bolsonaro vem de fora, né? Vem justamente dos consumidores que não querem consumir alimentos que são fruto da devastação da Amazônia, né? Isso, inclusive, está pondo um freio na política, né, de desarmamento ambiental, de desregulação ambiental, melhor dito, do bolsonarismo, né? Ou seja, existe uma mudança na demanda que ela é lenta, mas ela é estrutural, né? É muito difícil pensar que hoje alguém que tomou cerveja artesanal queira voltar à cerveja industrial transgênica de antes, né? Então, assim, mas tudo isso pensado sempre, né, num contexto de desigualdades que a gente vive, né, a nível local, né, desigualdades a nível do mesmo país e desigualdades a nível mundial, né? O poder de escolha do consumidor europeu não é o mesmo nosso aqui na América Latina, né? É importantíssimo a mediação do Estado aí para tentar equilibrar isso, né? Mas, assim, não vai haver uma única alternativa, né? Isso é uma mentira, né? A gente tem ecossistemas diferentes, o câmbio climático vai afetar a agricultura, né? As inundações, os ciclos de chuva, ou seja, não vai haver uma receita, né? O que a gente pode pensar são princípios, né? De sustentabilidade, princípios de comércio justo, né? Princípios de comida real, né? Discutir o que é comida, o que não é comida, né? O que é tradição, o que é imposição. Ou seja, é algo super complexo, mas assim, que vai ser necessário a gente discutir, principalmente pelas sequelas que vai deixar essa pandemia, né? Perfeito, Lucas, perfeito. E bom, puxando já para uma continuidade, para a gente já pensar no fim desse podcast, porque esse é um tema que daria para ter um podcast só sobre isso, né? Mas
seguindo com a Nath, tentando pensar nessas possibilidades de saída, que com certeza elas vão ser amplas e múltiplas, não dá para pensar que o mundo inteiro vai achar uma só, e a gente tem que pensar em formas de financiar, o Estado, o consumidor, a iniciativa privada, talvez, tem que pensar em possibilidades. Mas, Nath, você acredita que mesmo com todo esse movimento de ódio à alta gastronomia que acontece no mundo, que vem acompanhado de processo de elitização, gourmetização, isso muda tanto a produção como os objetos de desejo, né, das pessoas? Você acha que isso modifica a alimentação e que tem uma forma da gente conseguir pensar uma alimentação mais sustentável, como o Lucas falou antes, de uma ideia de ou agroecológica, retomando as características de um passado, ou as propostas da MST de uma produção muito mais popular e coletiva? Como que você acha? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Eu particularmente penso que nós iniciamos um processo de transformação na forma como nós nos relacionamos com a comida. Talvez seja um olhar bastante otimista, já que eu sou uma entusiasta, mas eu vejo essa reconciliação com a prática culinária como algo revolucionário. Saber o que se come, pensar as receitas, ingredientes, ter tempo para cozinhar ou destinar o tempo para isso é algo bastante animador. Claro que esse é um processo bastante assimétrico, né? Especialmente entre o sul e o norte global, onde a fome e a obesidade são reflexos do atual modelo alimentar dominante. Mas, de maneira geral, eu vejo algumas forças operando para essas transformações mais macro. Sem dúvida, a internet, as mídias sociais e a opinião pública, elas são marcos importantes nas escolhas alimentares. A comida, ela virou entretenimento nas redes, e eu vejo essa circulação de informação sobre o que comer e o que não comer como algo positivo num nível individual. Acho que as crises alimentares e os riscos trazidos por elas são forças que também chamam a atenção para a alimentação, né? Comer carne ou não comer? O que é transgênico, como ler os rótulos, o que são os agrotóxicos, como eles impactam na nossa vida, na nossa saúde. São questões que geram incertezas e influenciam, né, a nossa percepção de risco e de como a gente vai comer. Na maioria das pesquisas que eu tive acesso sobre consumo de alimentos orgânicos, com certeza, saúde e sustentabilidade são os fatores chaves que determinam as escolhas dos consumidores. De fato, eu considero que são conceitos bastante difusos e sem um consenso, né? Mas ainda assim são categorias importantes para pensar as dietas contemporâneas. Outras forças que eu percebo são também as políticas públicas, que operam num nível mais estruturante. No caso da Holanda, o país que eu vivo atualmente, os incentivos para dietas com menos carne e mais vegetais, elas têm impactado no aumento no número de vegetarianos e de veganos no país. Isso também se reflete dentro do supermercado, né, onde o preço da carne acaba tendo maiores taxações, enfim, os produtos orgânicos, eles acabam tendo mais, às vezes comprar um tomate orgânico e um tomate convencional tem uma diferença de preço de, sei lá, 1 centavo, algo assim. Então, isso é mais praticável dentro desse contexto. Já no Brasil, né, o contexto tem mudado radicalmente, especialmente no último ano, e um grande retrocesso nas políticas para a agricultura familiar, e, enfim, uma quantidade enorme de agrotóxicos liberados pela Anvisa no último ano. Acho que o Lucas pode explicar melhor essas questões. Enfim, também a questão do mercado, né, que tem se adaptado a todas essas novas tendências na alimentação e que passa a se readaptar e oferecer outros produtos menos processados que até encorajam as pessoas a cozinhar. Eu tenho percebido muito uma mudança de discurso dentro do supermercado, oferecendo, por exemplo, caixas com uma seleção de ingredientes para as pessoas que não sabem cozinhar. Acho que a pandemia ela foi muito clara, né? Como a gente depende do supermercado como essa instituição alimentar, uma das instituições alimentares que a gente tem maior dependência na nossa vida, e coloca, né, em xeque muito, bom, mas por que não comprar dos pequenos produtores da minha cidade? Por que não fazer compras coletivas com o
com meus vizinhos, por que não, né, criar outras formas para lidar com essa questão, e até as compras por impulso, todo mundo esvaziando as prateleiras do supermercado. As primeiras sessões que eu percebi que foram esvaziadas foram justamente os enlatados e os congelados e, né, comida processada. Enfim, então eu vejo todas essas forças, elas atuam, né, e elas, enfim, pressionam, né, esses grandes atores do sistema alimentar que se modifiquem, porque, né, as pessoas não estão mais interessadas em comer comida envenenada ou que não tenha uma qualidade razoável para a alimentação humana. Um dos questionamentos que mais me intrigou durante a minha tese foi justamente pensar como os restaurantes que eu pesquisava e que tinham abordagens fantásticas, mas preços não muito amigos ou até mesmo impraticáveis, eles poderiam fazer alguma mudança substancial no sistema alimentar. Os chefs que eu entrevistei, em sua grande maioria, eles tinham trabalhos incríveis com as suas comunidades locais, com crianças, com hortas comunitárias, relações mais justas com os agricultores, inclusive subsidiando o cultivo de determinadas espécies, que são espécies mais raras e que estavam desaparecendo, né? Então, incentivar que eles tenham essa possibilidade de trabalhar com sementes crioulas e trocas de sementes crioulas, extrapolando esses limites da cozinha e exercendo os papéis, muitas vezes, de ativistas. Mas essa não é a regra, né? Um grande número de restaurantes, ele adere a essas causas porque elas estão em evidência, elas trazem valor para o seu negócio. Existem até empresas que prestam consultoria para a transição para restaurantes mais sustentáveis. A sustentabilidade, então, ela passa a ser um conceito nativo dentro desse universo que eu pesquisei e que possui diferentes significados para esses grupos e que eles mobilizam de acordo com os seus interesses. Acho que um caso emblemático é o Alex Atala, no Brasil, que é um cara bem controverso nesse sentido, que se associa com figuras como o René Redzepi, por exemplo, que é o chefe dinamarquês que eu citei, que é a referência na gastronomia sustentável, mas também ele se associa à Seara, que se envolveu no episódio da Operação Carne Fraca. Boa, Nath. Mas, para tentar concluir isso, tentando seguir um pouco nessa mesma linha, né, e desse processo todo de erosão alimentar, né, das populações latino-americanas, com consumos monstruosos de industrializados. Pode falar um pouquinho para a gente? A erosão alimentar, ela vem de um processo de empobrecimento das dietas devido ao abandono de culturas de subsistência e maior dependência da renda gerada pelos produtos voltados para o mercado de exportação ou para as grandes cadeias agroalimentares, como as commodities agrícolas. Esse processo ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de outros problemas sociais, como a urbanização do rural, como a pobreza, como a saída dos mais jovens do campo e a adesão de pacotes tecnológicos e monocultivo. Nesse sentido, os alimentos e espécies agrícolas elas vão desaparecendo das dietas contemporâneas. O tempo também é um fator importante. Com a demanda crescente de mão de obra trabalhadora, o tempo delegado a cozinhar, ele se reduziu drasticamente nas últimas décadas, juntamente com a maior adesão das mulheres ao trabalho fora de casa, tendo em vista que a prática de cozinhar, ela faz parte de um conjunto de atividades domésticas que, historicamente, é desempenhado majoritariamente pelas mulheres. E a indústria, ela se apropria desse contexto e entra exatamente nesse processo, criando soluções fictícias, né, para esses problemas. Então, a comida processada, a comida congelada, ela passa a ocupar um papel importante na vida desses trabalhadores e as dietas elas vão gradualmente se empobrecendo. Eu lembro quando eu era criança que a minha avó cozinhava num fogão a lenha. Então, nós acordávamos cedo para primeiro colher as verduras, matar a galinha, né, que ela afogava a galinha num balde e tirava as penas. Depois ainda tinha que cortar a lenha, fazer o fogo, para então começar a cozinhar. Então, todas essas são uma série de práticas, que são práticas alimentares, que elas foram sendo, ao longo do tempo, apagadas do mapa, e especialmente num contexto urbano e moderno. Perfeito, perfeito. Posso complementar um pouco essa parte? Pode, claro, fica à vontade.
É interessante isso que a Nath coloca da erosão. O Josué de Castro, grande nutricionista brasileiro, né, geógrafo, ele na década de 40 ele escreve um livro chamado Geografia da Fome, e ele era médico, né, assim, ele começa as reflexões dele para discutir o tema da alimentação. Ele viu que as pessoas iam doentes no consultório, mas, né, na verdade, elas estavam com fome, né, assim, elas tinham carências, né, vitamínicas, tal, carências alimentares, que derivavam, né, em processos de doença e tal. E aí ele faz um estudo que depois ele faz primeiro no Brasil, né, Geografia da Fome, depois ele faz a nível mundial, que é o Geopolítica da Fome. E é muito interessante que nesse livro ele coloca, né, ele faz uma análise da dieta de tribos, né, dos pigmeus na África, né, de populações tradicionais que na visão eurocêntrica são consideradas atrasadas, né, são consideradas primitivas. Algumas dessas, né, contemporâneas a ele, outras ele faz, né, pesquisas históricas, e ele vê que os pigmeus comiam entre 2.000 e 3.000 variedades, não sei, de plantas, né, de produtos, e que na época do José de Castro, né, na década de 40, de 50, isso já era, né, assim, muito maior do que qualquer opção possível nos supermercados da época, né, nos mercados da época. E se a gente pensar que dos anos 40 para cá, como a Nath falava, essa erosão foi cada vez maior, né, inclusive 30 anos atrás para hoje, né, a gente nota essa diferença. É interessante, né, que a oferta de alimentos hoje, como ela é mentirosa, né? A gente tem um monte de produtos, de marcas, de envases, né, de plásticos diferentes, e que quase tudo é milho, né? São diversas apresentações do mesmo produto, né? Que termina gerando níveis de celiaquez tão altos como a gente tem hoje, né? Assim, uma erosão não só biológica, né, alimentar, senão também cultural, né? E como as populações tradicionais, inclusive hoje, elas se alimentam de uma forma muito mais variada do que a dieta urbana nossa, né? Que basicamente a gente come o que está em promoção, né? Assim, existem vários mecanismos, né? A publicidade de alimentos para crianças, né? Várias questões que interferem na nossa capacidade de escolher e na oferta realmente, né? Interessante, assim, lembrei desse caso. Boa, Lucas. Boa, Nath. Ficou bem completa a ideia. Bom, e acho que a gente podia já pensar no fim, né? Já passamos bastante do tempo. Acho que a gente podia tentar concluir isso, tentando trazer um pouco os movimentos, né? Um pouco como os principais movimentos que a gente tem, que faz essa discussão do alimento, da soberania, né? Então a gente podia pensar um pouco qual o papel do MST, da Via Campesina, ou de outros movimentos da América Latina. Não sei se vocês têm outros movimentos para citar, o papel dos movimentos no campo mesmo, né? Junto com essa luta que é construída junto com a Via Campesina, que busca uma soberania alimentar, né? O Lucas já falou bastante disso, mas um pouco mais para trazer um pouco, para explicar para todo mundo que está ouvindo quem é o MST e quem é a Via Campesina, e algumas opções de movimentos citadinos, de movimentos da cidade, junto com isso que a Nath já trouxe também, um pouco para fechar a ideia, um pouco esses movimentos que, desde propostas mais individuais, conseguem construir soberanias, né? Ou, se não soberanias, conseguem propor outras formas de existir. Então, eu queria, Lucas, se puder falar um pouco sobre MST e Via Campesina, e Nath, só um comentário também sobre os citadinos, para a gente poder fechar. O MST, né, como o MPA, que é o Movimento de Pequenos Agricultores, o MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragem, esses movimentos são muito importantes no Brasil e participam de redes internacionais muito maiores, né? Na América Latina, a gente tem a CLOC, que é a Coordenadora Latino-Americana de Organizações do Campo, né, que engloba movimentos do México, inclusive nos Estados Unidos também, né, movimentos de latinos nos Estados Unidos, de produtores, até na Patagônia, né? Então, são movimentos do continente inteiro e que, ao mesmo tempo, estão vinculados à Via Campesina Internacional, né? A gente pode falar hoje, sem sombra de dúvidas, é o maior movimento social do mundo, né? A Via Campesina hoje, ela está presente em mais de 165 países, ela tem mais de 200 milhões de camponeses filiados, né? Assim, é um movimento camponês gigantesco, né? Um movimento social gigantesco e que consegue hoje dialogar não só, né, nos seus próprios países, nas suas próprias cidades, mas também nas estruturas, né, da FAO,
né, da Organização Mundial para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, né, e consegue colocar esse debate a nível mundial, né? Então, assim, eles têm uma palavra de ordem que fala: globalizemos a luta, globalizemos a esperança, que é uma forma de discutir a globalização também globalizados, né? Não é assim, né, discutir o global desde o local, mas também vinculando-se, né, nível mundial, que acho que é o seu grande potencial. É um movimento internacional gigantesco. Em 2018, eles conseguiram a aprovação pelas Nações Unidas, né, dos direitos camponeses, ou seja, dentro do marco, né, dos direitos humanos, né, de todo esse debate da década de 40, hoje existem os direitos camponeses, né? Então, assim, todos os países membros das Nações Unidas, né, que estão vinculadas às Nações Unidas, que são signatárias, né, e que votaram isso na Assembleia Geral, têm que reproduzir isso a nível local, né? Então, assim, a gente vai ouvir falar cada vez mais de reforma agrária, cada vez mais de agroecologia, né? Que são as bandeiras que esse movimento vem levantando, né? O MST no Brasil, o movimento campesino indígena na Argentina, movimentos no Equador, movimentos na França, né? Grande parte do questionamento ao Bolsonaro hoje, que vem da Europa, é de organizações camponesas, né? A Holanda tem uma tradição camponesa muito importante, ou seja, essa ideia de que produzir alimentos é coisa de atraso, do passado, ela está cada vez mais ficando para trás, né? Assim, os países industrializados têm bastante agricultores, têm cada vez mais organizações camponesas também. Então, assim, esse debate mundial, né, é um debate cada vez maior a nível mundial, e eu acho que os países que não aceitarem discutir isso, né, os países que não aceitarem discutir o seu modelo de alimentação, que não discutirem, né, a nível mundial a sua forma de produzir alimentos, que é justamente o que o Brasil vem fazendo agora, eles vão ficar para trás, né? A importância desses movimentos é essa, né? Assim, eles conseguiram colocar na agenda mundial o debate sobre a alimentação, né? Assim de síntese, né? E isso está totalmente vinculado, né, ao debate ambiental, a todas essas discussões da Agenda 21 das Nações Unidas, né? Todos os debates do século 21, né? Quem acha que esses debates não são centrais hoje está pensando, né, com a cabeça de um outro mundo que com a pandemia vai mudar drasticamente, né? Assim, a pandemia ela não criou nada, como todo mundo vem dizendo, ela somente fez cair o véu, né, de um montão de problemas que a gente vinha arrastando, né? Problemas alimentares, né? A própria questão desse vírus, né, está vinculada a esse modelo, né? Está vinculada à globalização, a rapidez como esse vírus se propagou no mundo, né? A questão de como é criado os animais hoje, tudo isso está vinculado. E os movimentos sociais têm alternativas para isso, né? Eles produzem, né? Eles não estão na cidade, eles não são acadêmicos, né? Eles não estão falando de uma realidade que eles não conhecem, eles estão falando de uma realidade que eles desconhecem e que eles vivem apenas a duras penas, né? Eles são assassinados, né? Faz 3 dias, eu acho, saiu, né, a lista dos líderes ambientais, né, dos ativistas ambientais mortos no mundo, né? O Brasil é o 3º país com mais mortes, né, de ativistas ambientais, ou seja, existe um conflito gigantesco e que eu acho que o protagonismo, né, primeiramente vem dessas organizações que conseguiram colocar esse debate na agenda mundial e que agora todos nós somos também responsáveis, né? Seja nos nossos lugares de trabalho, né? Reivindicar os nossos sindicatos, a existência de restaurantes, né, nas empresas, reivindicar a inclusão, né, do debate da educação alimentar nas escolas, né, um pouco seguindo a linha do que a Nath vinha falando. Hoje, os grandes chefes têm essa tarefa pedagógica também, né, os programas reality show que a gente vê por aí de gastronomia terminam educando as pessoas também, mas assim, é importante que isso seja um debate transversal na sociedade, né? Que a gente, na escola, a gente aprenda a fazer horta, a gente aprende que comer muito açúcar gera problemas na saúde, né? Ou seja, todo esse debate, né, de educação alimentar que a gente perdeu, né? Essa erosão, ela veio também nesse aspecto, né, de analfabetismo, né? A gente não sabe o que a gente come, né? A gente come o que está de moda e etc. Eu acho que o protagonismo desses movimentos sociais, ele tem a ver, inclusive, com a existência desse podcast, né? Assim, a centralidade que esse debate tem hoje está muito vinculada a isso, né? A essa ação social e esse questionamento organizado, né? Acho que é isso, e passo a palavra.
Nath, por favor, considerações finais e um pouco sobre a ideia dos movimentos citadinos ou um pouco desses movimentos mais individuais, né? Que o Lucas falou bastante bem sobre a lógica do MST, da Via Campesina, desses movimentos macro, por favor. Eu vejo esses movimentos de resistência dentro da gastronomia de uma forma bastante efervescente. Elas são iniciativas de ação coletiva que buscam outras formas de comer e de cozinhar, além de propor novas formas de restauração. Eu vou contar a história do Guerrilla Kitchen, que é um grupo de chefs de Amsterdã e que eu tive a oportunidade de conhecê-los. Eles existem desde 2014 e eles têm como lema resistência começa no prato. Então, eles se organizam de duas maneiras. Uma para fazer jantares periódicos e como um supermercado. O supermercado, eles propõem ser um supermercado gratuito, onde as pessoas que estão em vulnerabilidade social ou não, elas podem estar livres para pegar determinados alimentos que são doados pelos comerciantes, supermercados e pessoas daquele bairro, né? Mas geralmente são alimentos que não estão considerados bons o suficiente para venda, mas que ainda estão bons para o consumo. E o mesmo eles fazem com os jantares, né? Então é um restaurante, é uma espécie de restaurante onde você mesmo pega o seu prato, você mesmo lava o seu prato e você paga quanto você pode pagar por aquela refeição. E a lógica é que quem tem mais dinheiro paga um pouco mais, para quem não tem dinheiro possa ir lá e comer. E eu acho essa experiência muito interessante e inspiradora, né? Eu gosto de pensar numa ideia de cozinha e de gastronomia culinária, enfim, engajada, onde a prática culinária ela não tem fins mercadológicos, mas ela é motivada por outras motivações, né, como reciprocidade ou compartilhamento. O Guerrilla Kitchen é um exemplo disso, mas também temos o caso do chefe José Andrés, que cozinha para vítimas de catástrofes ambientais, né? Então, furacões, terremotos, ele sempre monta uma cozinha de emergência, fazendo sopa e, enfim, mobilizando outros chefes para dar conta de alimentar aquela população que está em vulnerabilidade e, né, precisando. Outra iniciativa semelhante é o Cook for Syria, que também começou como esses jantares de entusiastas para fazer doações, né, para organizações da Síria que auxiliam. Enfim, depois virou um projeto mais amplo, onde virou um livro, e esse livro é vendido com receitas de chefes, e eles são todos revertidos para, enfim, para essa causa. Acho que recentemente também o coronavírus, ele multiplicou muito essas iniciativas, especialmente com o fechamento dos restaurantes, né, e com toda esse contingente de chefes sem trabalho e podendo colaborar e cozinhar para pessoas que perderam seus empregos, que, né, trabalhavam no almoço para poder pagar o jantar, e, enfim, cozinhando para moradores de rua. Enfim, eu acho esse poder que a comida tem de unir as pessoas, sendo em situações de vulnerabilidade ou não, acho que é muito poderoso e, enfim, acho que justamente a comida ela tem um grande poder de transformação porque ela desperta sensibilidades, né, no ser humano. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Queria agradecer, né, Nath, Lucas, muito obrigado. É um tema fundamental e acho que a pandemia colocou de algum jeito esse debate no centro de novo. Acho que essa forma de se alimentar, de voltar a aprender a cozinhar, né? As pessoas não tinham outra possibilidade. Acabou trazendo uma vez mais o debate dos alimentos orgânicos, de saber plantar para o centro. Então acho que é isso, acho que esse é um tema que está só começando aqui no Pulso Latino. Já estamos programando outros episódios para a gente poder continuar trabalhando um pouco esse tema da importância da gastronomia, de micromovimentos e também da ação de grandes coletivos, do MST, da Via Campesina, do MAB e de tantos outros. Queria agradecer, Nath, queria agradecer, Lucas, muito obrigado. Então,
Não sei se querem falar alguma última palavra, alguma última coisa. Agradecer, né, pelo convite, agradecer a Nath pelo intercâmbio, né? Interessante pensar em diferentes escalas, né? Porque é um problema multiescalar, né? Se a gente fica pensando só do nosso quadrado, a realidade ela atropela a gente, né? Então, assim, agradecer pelo intercâmbio e tomara que essas discussões ganhem cada vez mais visibilidade. Abraço. Eu também gostaria muito de agradecer o convite, de participar desse debate. Obrigado, Lucas. Muito enriquecedor também conversar contigo e, né, ouvir diferentes perspectivas. E obrigado, Rodrigo, pelo convite mais uma vez e muito sucesso, desejo muito sucesso ao Pulso Latino. Valeu, abraços pulsenses e até breve. Tchau.